Saudações esmeraldinas, chegamos a mais uma rodada, a 33ª do Campeonato Brasileiro, e esse suspiro é porque hoje é o dia. Goiás e Santos na Serrinha, sem vitória do Goiás, olha, não ganhou do Bahia, pelo contrário, perdeu. Não ganhou do Vasco, empatou no final. Agora esperamos que, de novo, num jogo dentro da Serrinha, valendo 6 pontos, que o Goiás continue nesse progresso. 0 ponto, 1 ponto e 3 pontos. O Goiás precisa ganhar do Santos, como a gente precisa de beber água todo dia. Então, não tem outra alternativa para o Goiás, e nós vamos falar nesse vídeo sobre as possibilidades disso vir a acontecer, dando uma passada também aí na rodada como um todo, porque o nosso jeito agora é fazer conta. Eu sou Helder Dias, esse é o canal Verde 33, seja sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que está sempre por aqui, conhece o nosso trabalho, já deixa aquele like aí, porque é importante para o nosso engajamento aqui, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Agradeço aí aos mais de 1000 inscritos no canal. Se você não for inscrito, se inscreva e comente sempre aqui embaixo, né? Porque sua opinião, como eu digo, vale tanto quanto a minha, e a gente sempre cresce ouvindo também o que os outros têm a dizer sobre o mesmo tema no qual a gente está falando, do qual a gente está tratando sempre aqui. No caso, a situação do Goiás Esporte Clube e o périplo do Goiás Esporte Clube neste Campeonato Brasileiro, que infelizmente não fizemos outra coisa durante toda a jornada a não ser lutar para não estar no Z4. No momento, a luta é inglória. Já estivemos fora, voltamos a estar de novo aí nas 4 piores colocações do campeonato. Hoje, neste meio de rodada já, né? Já tivemos aí na rodada 33, já tivemos 5 jogos, 5 ou 6 jogos, 6 jogos, né? 5 ou 6 jogos, enfim, mais da metade da rodada, porque serão apenas 9. E já podemos dizer que temos um time rebaixado. O América Mineiro perdeu em casa por 3-0 num jogo em que se esperava outro rendimento da equipe mineira, diante daquele que era até então o time com a pior defesa do campeonato brasileiro, e passou esse título para o América agora, Coritiba, né, que continua aí, enfim, tem que ganhar todos os jogos para pensar se consegue escapar do rebaixamento. Uma missão quase impossível, e que agora já é impossível para o América Mineiro, que vai fazer companhia aí a Botafogo de Ribeirão Preto, a sei lá, Ponte Preta, que também a Ponte Preta ainda pode cair, mas vários times aí, colocando Botafogo de Ribeirão Preto, Ceará, né, e alguns outros times que com certeza estarão na Série B de 2024. E aí temos que falar do Goiás. Goiás, que hoje não foi afetado por praticamente nenhum resultado. Todos os jogos que impactam na vida do Goiás ou não vão acontecer nessa rodada ainda, como é o exemplo de Vasco e Cruzeiro, que não conta agora, não será disputado nessa quinta-feira, foi adiado, assim como também Bahia e Cuiabá. Também é um jogo que interessa mais pelo Bahia do que pelo Cuiabá, então torçamos todos aí para um resultado positivo do nosso companheiro de Centro-Oeste aqui do Mato Grosso, porque o Bahia é a mira do Goiás ainda, né? O Bahia não escapou do rebaixamento, e não fosse aquela vitória aqui na Serrinha, a situação poderia até estar invertida, né? E obviamente nada disso adianta se o Goiás não vencer logo mais na Serrinha o Santos Futebol Clube. O Santos, que sem dúvida nenhuma tem sido um dos times mais beneficiados aí, se não o mais beneficiado, por algumas circunstâncias que acontecem e favorecem ao time paulista nos jogos, né? Vamos falar novamente aqui daquele 4-3 que Bruno Arleu concedeu ao Santos, com aquele pênalti mandrake em cima,
cima da hora, teria sido cometido aí pelo Lucas Alter no primeiro turno. Teve também um outro pênalti aí cavado, né? Não sei se cavado duplamente, né? Porque a arbitragem interpretou com muito rigor um pisão, um suposto pisão que o Soteldo teria sofrido na partida contra o Corinthians, e foi Santos 1-0, mais 2 pontos a mais para o Santos nesse ponto. Já tinham sido 2 pontos contra o Goiás, porque seria empate, também contra o Corinthians também mais um empate, e contra o Cuiabá, aí um pênalti para mim claro no Davidson, que não foi marcado pela arbitragem, não foi chamado pelo VAR. Então o jogo terminou 0-0, poderia ter terminado com a vitória do Cuiabá, o Santos teria um ponto a menos. Então só aí foram 5 pontos suspeitos, no mínimo, para dizer que o Santos recebeu com beneplácito aí, vamos dizer assim, ainda que tem a polêmica, mas a arbitragem não prejudicou o Santos, com certeza. E é nessa vibe que teremos hoje esse jogo da volta, né? Tem toda aquela atmosfera, não só de rebaixamento, a luta contra o rebaixamento, que os dois times ainda estão nisso aí, mas também da parte dos esmeraldinos, a revanche do primeiro turno, né? Então é um jogo cercado de muita tensão, né? Muito tenso o ambiente. A torcida do Goiás não vai ter muita paciência se o time não corresponder, levar um gol, alguma coisa assim. Precisaria ter paciência, mas a paciência do Esmeraldino anda muito curta. Vamos ter um time desfalcado e pela ausência do Sander, né? Tem alguém que poderia voltar, mas voltou a se machucar e fica fora dos próximos jogos, praticamente fora do campeonato, porque tem toda a questão do ritmo de jogo que está muito em cima para pegar. O Sander fez muita falta para a gente, né? Fez muita falta durante esse segundo turno. Era alguém que estava numa crescente quando se machucou e um destaque do Goiás no campeonato. Mas acontece, a coisa do futebol, e o Goiás vai com aquela linha tradicional da defesa. Vamos ver se eu lembro do time de cabeça aqui, porque apesar de tudo, apesar de o time não ser uma maravilha, mas a gente que lida com o time vai meio que decorando as posições. Então é o Tadeu no gol, é o Maguinho e o Hugo pelas laterais, e o miolo ali com o Lucas Alter e o Bruno Melo, e logo à frente ali protegendo, devendo proteger, né, a zaga, vem Morelli e o Guzo, né, o Rafael Guzo, que fez seu primeiro gol, enfim, com a camisa do Goiás, um gol que eu falei que foi um gol difícil, né, porque a bola que sobra para ele ali no rebote do chute do Guilherme, 1-0 Salvador contra o Curitiba lá, né, no último jogo. E depois disso ali, à frente desse pessoal aí, tem uma linha de 3, né? Com lá na frente ficando o Matheus Babi, e essa linha logo atrás aí com o Guilherme mais centralizado, e ali de um lado jogando o Alano, né? Que o Alano sempre com aquela, a gente sempre com o pé atrás, será que vai, será que não vai, e o Anderson do outro lado. Vamos ver, né? Eu penso que é um jogo. Do outro lado, tem isso também. Falar interessante que Soteldo não joga, Soteldo sentiu uma contusão. Então, o venezuelano, baixinho aí, chaveirinho do Santos, muito importante para o Santos, compõe ali uma boa dupla com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo vai ter que ser servido de outras formas no jogo desta quinta-feira. E é realmente um perigo, é um jogador que, por incrível que pareça, tá se sobressaindo, se destacando diante de um cenário terrível que é esse time do Santos. Guardadas as proporções, é como se tivesse, nem sei se é tão certo, porque o time era mais arrumadinho do Goiás, né? Mas o Pedro Raul do ano passado, o Pedro Raul com um pouquinho mais de gente para ajudar, pelo menos no conjunto,
coisa que o Santos não tem tido, por isso, ou tem tido só ultimamente, né? O Santos deu uma melhorada aí no final, mas não fosse esses pontos ganhos aí de uma forma um tanto controversa, talvez a coisa estivesse bem pior para o Santos. Mas não tem o Soteldo, de desfalque mais relevante, creio que seja esse, né? O que mais preocupa aí a torcida santista. Mas é aquela coisa, o jogo não está fazendo muita diferença o Goiás jogar na Serrinha. Por mais que tenha tido aquela coisa, vamos jogar o nosso sapão. Não tem sido assim. O Goiás ganhou tantos jogos em casa quanto fora. Foram 4-4. Então não tem essa mágica da Serrinha. Vai ter que ser no futebol mesmo. E a gente espera que, apesar de todas as limitações, com todas essas limitações, o time se supere em campo, né? Eu prevejo um jogo muito complicado, muito difícil, muito amarrado, até pela situação das equipes. O empate não é ruim para o Santos, porque deixa o Goiás atolado na zona do Z4. O Vasco não joga, né? Então o Santos continua aí de uma forma ou de outra um pouco aliviado, né? O Santos, o jogo é entre Vasco e Cruzeiro, né? Se o Bahia perde, a coisa ainda fica também junto ali, né? Então o Santos, o empate não é ruim para o Santos, é péssimo para o Goiás. O Goiás precisa ganhar esse jogo, como eu já disse, mais do que a gente precisa ali, ó, depois de um dia quente, sem tomar uma gota, né? O Goiás precisa ganhar esse jogo e a torcida precisa ajudar nesse sentido. Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero, como eu já disse, um jogo difícil. 1-0 para nós é uma goleada tremenda, como foi lá em Curitiba. E assim continuamos. 2 vitórias em sequência dá um ânimo, mas e aí a gente deixa para discutir os problemas e lavar o restante da roupa depois, né? Enfim, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E deixa aí sua opinião, que é tão importante quanto a minha, como eu digo. E o que você pensa sobre o jogo de hoje. Vamos ver. Vamos lá. É isso aí, Goiás. Boa quinta a todo mundo.